para todo o Brasil através do Instagram. Seja bem-vindo. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, em João capítulo 8. João capítulo 8, versículos 1 em diante. Toda a igreja comigo, João capítulo 8, versículos 1 em diante. Quem não tiver Bíblia vai estar aqui no altar, você pode olhar aqui atrás de mim, no data show. João capítulo 8, versículos 1 a 12, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, ou seja, de noite, a madrugada inteira no monte, e de manhã no templo. E todo o povo vinha se encontrar com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, ou seja, ela foi pega no ato do adultério. Quando ela estava adulterando, traindo o esposo dela, ela foi encontrada, pegaram ela e trouxeram ela até Jesus. Número 4. E pondo-a no meio, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando a Jesus, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se o corpo e disse Jesus: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia com o dedo na terra. 9. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando o corpo, Jesus então, vendo que mais ninguém senão a mulher que estava com ele, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Versículo 30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? O tema da mensagem de hoje é Jesus Cristo salva. Então fala com quem está do teu lado: somente Jesus Cristo salva. Irmãos, eu me converti a Deus no ano de 2005. De 7 de setembro de 2005 para trás, eu tinha uma vida toda errada, toda bagunçada, toda esculhambada. De 7 de setembro de 2005 para cá, eu me tornei uma nova criatura, um novo homem. E as coisas velhas passaram. Eu estava, antes de ontem e hoje,
eu vendo a morte daquele jogador do Liverpool e o irmão dele, Diogo Jota e o irmão dele. Não podia andar de avião, né? Que tinha sido operado o coração. Estava viajando uma Lamborghini. Infelizmente aconteceu um acidente e morreu ele e o irmão. Deixou a esposa, deixou filhinhos. E tem hora que essas coisas elas acontecem e a gente pensa na vida. Às vezes a pessoa pode ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro. Mas o certo é que seja acidente ou seja problemas, acontece com todo mundo. Acontece com o rico, preste atenção aqui, acontece com o pobre, acontece com o grande, acontece com o pequeno. Essas coisas acontecem com todo mundo e não isenta ninguém. E eu fiquei pensando também o quanto que às vezes a gente não preocupa com o que vai acontecer depois que a gente morrer. Quer ver um negócio? Pergunte para quem está do teu lado assim: quando você morrer, para onde você vai? Aí tem gente que vai falar assim: eu vou ser enterrado, eu vou para o caixão. Todo mundo vai. O caixão não é o limite. O corpo, a matéria, o pó, volta para a terra. Mas e a tua alma e o teu espírito? Para onde vão? Onde vai parar a tua alma? Onde vai parar o teu espírito? Já que nós somos seres tricotômicos, somos corpo, alma e espírito. O corpo ele volta do pó, porque do pó vieste, ao pó retornará. Mas e a alma e o espírito? Uma vez, quando Deus fez aquele boneco, lá em Gênesis, formado do barro, Deus soprou o fôlego de vida nas narinas, e a Bíblia fala que ele foi feito alma vivente. Então a mistura do barro com o sopro de vida se faz alma. A alma só tem dois destinos: ou céu ou inferno. Não existe purgatório, não existe lugar intermediário. A salvação ela acontece aqui na terra. Ou é salvo na terra, ou é condenado na terra. Mas às vezes a gente não pensa nisso. A gente pensa em trabalhar, em ganhar dinheiro, em ter isso, em ter aquilo outro. E a gente não pensa na vida. Quando eu vou a um hospital visitar alguém, e às vezes eu chego para visitar uma pessoa especificamente, normalmente nos quartos do hospital tem 2 ou 3 leitos, e sempre tem alguém ali também internado. E quando a gente chega e conversa com a pessoa e bate um papo ali, a gente ora, normalmente quem está do lado também internado fala assim: ora por mim também, ora para Deus me curar também. E esses dias para trás, eu fui visitar uma irmã aqui da igreja, a irmã Jandira. Fez uma operação, estava internada, e eu orei por ela. E uma senhorinha que estava do lado, ela me pediu oração. Eu não vou falar do nome, porque nós estamos ao vivo. E ela me pediu uma oração, falou: pastor, ora por mim também. E eu orei por ela. Mas dias depois, a própria irmã Jandira deu notícia: pastor, lembra daquela senhora que o senhor orou por ela? Eu lembro. Ela morreu. Ela morreu. A Jandira, Deus tirou do hospital, está em casa recuperando. Mas aquela senhora que estava do lado dela, morreu. Faleceu. E para ela, não tem mais o que fazer. Por ela não tem o que fazer. Esses tempos também, eu tive na capela velório aqui com o irmão Vils, uma situação.
E eu vi que lá na capela tem 3 lugares reservados para velórios. E tinha justamente 3 caixões aquele dia. Existe uma boca que ela nunca se satisfaz, que é a sepultura. Todo dia tem gente morrendo e não para de morrer, gente. E às vezes a gente vê pessoas morrendo, às vezes você vai no velório, você vê a noite no velório de alguém, hoje está raro, pessoas irão à noite de velório, está raro. Alguém vai ali, fica uma hora, e vai embora. Eu já vi velórios até de eles fechar a porta e o cachorro ficar sozinho, e só voltando outro dia cedo para enterrar. Já vi. Eu já vi. E quando a gente vai vendo essas coisas, e a gente ora por pessoas, e enquanto as pessoas estão vivas, a gente está orando, mas depois que as pessoas falecem, não tem mais o que orar, não tem mais o que fazer. Porque a oportunidade é quando está vivo, a oportunidade é quando está, a oportunidade é quando está, depois que morre, acabou. Não tem o que fazer. Eu vou trabalhar que eu vou comprar um carro, eu vou trabalhar que eu vou comprar uma caminhonete, eu vou trabalhar que eu vou comprar uma fazenda, eu vou comprar um avião, eu vou fazer. Enquanto a gente está vivo, a gente está cheio de planos. Mas ninguém planeja o que vai ser depois da morte. Ninguém para para pensar, pastor, não gosto de pensar nisso não. Você pode até não querer pensar, mas um dia vai chegar. E quando isso acontece, é a hora que a gente mais vai precisar de Jesus. Você pode até viver uma vida inteira sem Jesus, mas se você morrer sem Ele, você está condenado. Não vai ter salvação, não vai ter jeito. Não tem padre, não tem pastor, não tem bispo que dá jeito. Porque a Bíblia fala que só Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vai até Deus se não for através dele. Portanto, fala com quem está do teu lado. Se você quiser ser salvo, tem que andar com Jesus. Se não quiser Jesus, não tem céu, não tem salvação. A Bíblia fala que eles pegam uma mulher em adultério, no ato que ela estava adulterando, e elas trazem ela até Jesus. Engraçado, trouxe a mulher, mas não trouxe o homem que estava com ela. Era para trazer os dois, que a lei de Moisés mandava que os dois fossem apedrejados e mortos. Trouxeram a mulher até Jesus, mas não era porque eles queriam fazer justiça, é porque eles queriam pegar Jesus na palavra. E eles trazem a mulher até Jesus e jogam ela diante de Jesus, e todo mundo com pedra na mão, e eles já estavam prontos para apedrejar ela. E eles viram para Jesus e falaram: mestre, essa mulher foi pega no adultério, e na lei de Moisés manda que a gente apedreje ela e mate. Mas e tu? O que o Senhor fala? O que o Senhor diz? O que o Senhor pensa a respeito disso? Jesus calado estava, calado ficou. E eles insistem: mestre, nós estamos esperando apenas a tua palavra. E Jesus, a Bíblia fala, estava com o dedo no chão escrevendo. Jesus olha para um, olha para o outro, olha para a mulher e fala: quem no meio de vocês não tiver pecado nenhum, atira a primeira pedra nela. Baixou a cabeça e continuou escrevendo. Aí a carapuça caiu. Sabe quando a gente está cheio de razão, mas vem uma palavra que arrebenta a gente? A carapuça caiu em cada um, e a Bíblia fala que começou dos mais velhos. Aí um olhou para o outro, pensou assim: eu estou enrolado. Eu fiz isso ontem, eu fiz isso hoje, eu fui aqui, quer saber de uma? Deixa essa mulher quieta, senão eu vou me lascar aqui hoje. Foi cada um soltando sua pele, saindo dos mais velhos para o mais novo. Foi todo mundo embora, quer dizer que todo mundo tinha pecado. Todo mundo tinha pecado. Mas tem hora que é fácil a gente pegar a pedra e jogar no telhado dos outros de vidro.
mas esquecer do nosso. Aí ficou só a mulher. Aí Jesus olhou, não tinha ninguém. Jesus falou: aonde estão os teus acusadores? Aonde estão as pessoas que queriam te apedrejar até a morte? Aí ela falou: mestre, foram todos embora. Ninguém te apedrejou? Ninguém te julgou? Não. Aí Jesus falou: nem eu te julgo. Porém, vai, ou seja, eu estou te dando uma nova oportunidade, e não peques mais. Aqui tem duas verdades. A primeira verdade: Jesus disse para ela: vai, segue teu caminho. Ou há minutos atrás você seria morta, mas estou te dando uma nova chance para você recomeçar de novo, para você refletir aonde você caiu, para você deixar o adultério de lado, deixar o pecado de lado e começar uma nova vida. Mas eu quero te fazer uma pergunta: se aquela mulher tivesse morrido ali a pedradas, para onde ela teria ido? Se eles tivessem apedrejado ela, para onde ela teria ido? Se Jesus não tivesse intervido, se Jesus não tivesse agido, ele tivesse apedrejado ela, para onde ela iria? Para o céu? Para o inferno? Sim, ela estava condenada. A lei de Moisés e a palavra do Senhor, tanto de Êxodo até Números e Deuteronômio, é a renovação da lei. Se a pessoa cometesse adultério, tinha que ser morta a pedrada. Ela iria morrer à justiça, ela iria para o inferno, que era a consequência do pecado. Só que Jesus entrou no meio da história e falou assim: ó, você pecou, você errou, eu estou te perdoando e estou te dando uma nova chance. Porém, não cometa o mesmo erro. Não peques mais. E aí entra a interpretação nossa. Tem pessoas que ouvem isso aqui e falam: ah, Jesus é de boa. Quer dizer que se eu pecar, Jesus me perdoa? E aí peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Aí vira iniquidade. O que é a iniquidade? É o pecado continuado. Mas já tem pessoas que pegam essa mesma palavra e interpretam e falam assim: Senhor, eu errei, mas eu peço ao Senhor que me perdoe. Eu não queria ter feito isso, mas me perdoe, eu não vou fazer nunca mais. E ela muda de vida. Aquela mulher, se ela fosse apedrejada, ela seria morta e ela iria para o inferno. Por quê? Por causa do pecado, é consequência do pecado. O pecado ele encontra. Só que no meio do caminho ela vai ser lançada aos pés de Jesus. Ela vai ser lançada aos pés da graça de Deus. E hoje nós vivemos uma última dispensação, que é justamente a dispensação da graça de Deus. Pela graça somos salvos, mas não nos dá direito de continuar errando, confiando que Jesus perdoa, porque o mesmo Jesus que perdoa também é justiça, e chega uma hora que ele cobra. Por que a palavra ela diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará? E a verdade está aqui, a verdade está sendo pregada, a verdade está sendo ensinada. Todos aqui somos pecadores, a começar de mim. Todos aqui somos errantes, a começar de mim. Mas recebemos uma oportunidade de começar tudo de novo, sendo a nova criatura e fazendo tudo diferente. Pastor, quer dizer que eu não vou pecar? Sim, pecados que você cometia antes, você não tem que cometer mais. Se você adulterava e continua adulterando, você está indo para o inferno. Se você prostituir e continua prostituindo, você está indo para o inferno, mesmo dentro da igreja. Mesmo sendo, mesmo devolvendo diz, mas está indo para o inferno. Você entendeu bem sim ou não? Mas se você é aquela pessoa
bebia, se lascava na vida, recebia demônio, será que aquela pessoa estava na prostituição, mas encontrou com Jesus e mudou de vida, e hoje está andando no caminho do Senhor, você está salvo, e você vai subir para a glória eterna. Meu irmão, minha irmã, a salvação está à disposição de todos nós, de você e da tua casa. Mas muitas pessoas, elas estão pegando a salvação delas e elas estão abrindo mão, e a salvação está saindo, a salvação está indo embora. Às vezes por causa da correria, de querer ganhar dinheiro, de fazer aquilo outro, e às vezes nós estamos perdendo a salvação e não estamos vendo. E qualquer hora dessa Jesus volta, pum, acabou. Quando eu vou fazer um ofício fúnebre, eu não olho por quem está dentro do caixão, porque quem está dentro do caixão já não pode fazer mais nada por ela. Quem está dentro do caixão tinha que ter feito em vida. Eu oro pela família, pelos amigos que estão ali. Tudo termina ali no caixão. A nossa vida aqui na terra termina no caixão, na terra, mas a vida eterna ela vai continuar. E a vida eterna continua para todos. Toda a humanidade vai continuar a vida eterna. A diferença é que uns vão passar a vida eterna no céu e outros vão passar a vida eterna no inferno, que também é chamado de morte eterna. Vá comigo, por favor, em Salmo 85, versículos 7 e 8. Salmo 85, versículos 7 e 8. Olha o que Davi ele fala em sua oração para Deus. Salmo 85, versículos 7 e 8. Olha o que está escrito: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo. Quem é que é o povo de Deus? Amém. E aos seus santos, para que não voltem à loucura. Olha isso. Quando o salmista escreve isso aqui, meu irmão, é para mais de 4.000 anos antes de Cristo vir. Mais de 4.000 anos antes de Cristo, isso aqui é escrito. O salmista não viu a Cristo, o salmista não tinha ideia de quem seria Cristo, mas lá naquele tempo ele decidiu o que é a salvação. E hoje nós vivemos uma geração que é posterior a Cristo. Nós não vimos a Cristo, mas nós temos a palavra de Deus que nos fala que Jesus Cristo veio, nasceu de Maria virgem, não teve pecado, cresceu como eu e você, passou pela cruz do Calvário para nos salvar. E ele já disse que ele foi preparar morada no céu e que ele vai voltar para te buscar e para me buscar. Agora pergunte para quem está do outro lado: e você quer ir com ele para o céu? Quantos aqui querem ir para o céu? Mas quantos aqui estão trabalhando para ir para o céu? A salvação está garantida? A salvação está em dia? A salvação ela entra na nossa vida de graça pelo sacrifício de Cristo, mas nós temos que cuidar para não perder. Não perder. Pastor, eu posso perder a salvação? Pode. Pode. Se Judas Iscariotes, que andava com Jesus, perdeu, por que nós não podemos perder? Por isso, ora com quem está do teu lado: vigia e depois ora. Salmo 86, versículos 2 e 5 diz assim: guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar,
e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Se você pecar, você tem um advogado que te defende, que é o Senhor. O Satanás, que é o acusador, vai estar lá te acusando. Mas Jesus, que é o seu advogado, vai estar lá te defendendo. Só que você não pode ficar nessa, eu tenho um advogado, então eu vou pecar. Ah, agora que eu vou tolar o pé no pecado, eu tenho um advogado, vai lá, pô. Vai. Como a Bíblia fala, louco, não sabe que pediram a tua alma? E se hoje fosse o último dia? E se hoje fosse o último dia da tua vida aqui? Vá comigo no Novo Testamento, a carta do apóstolo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. Está escrito assim, 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, 21 e 22, diz assim: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, ou seja, foram libertos pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se depois disso forem outra vez envolvidos nessas mesmas coisas e vencidos por elas, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. O que é isso? Eu estava com a vida toda desgraçada, vim para a igreja, entreguei minha vida para Jesus. Jesus entrou na minha vida, glória a Deus, aleluia. Estou mudando de vida, mudei de vida. Agora eu sou uma bênção no nome do Senhor. Agora Deus é tudo na minha vida. Eu não faço o que eu fazia antes, virei uma nova criatura. Mas daqui a pouco eu bandiei. Daqui a pouco eu estou deixando Jesus de lado e estou voltando a fazer as mesmas coisas e coisas ainda piores. A Bíblia diz que esse último estado é pior do que o primeiro quando eu cheguei na igreja. É pior. 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. É melhor que não tivesse conhecido Jesus do que conhecendo e desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Vou te falar uma coisa. Deus não é brincadeira. Vou falar novamente. Deus não é brincadeira. Deus é fogo que consome. A gente, eu me lembro que antes de eu virar crente, cristão, discípulo de Jesus, eu não lembro se era a minha avó, quando ela era viva, quem era que falava comigo assim: se você for para a igreja é coisa séria, viu? Você já fala assim: se você for para a igreja, você está indo para a igreja dos crentes, você está indo para a igreja dos crentes, a igreja dos crentes não é brincadeira, não. Lá é sério. Falavam isso comigo. É melhor que a pessoa nem ande com Jesus do que ela começar a andar com Jesus e ela se bandear. É o que está falando aqui. É melhor que ela nem se envolva. Porque se ela se envolver e ela abandona, e ela deixa, e ela larga, ou ela age relaxadamente, ela cai nas garras de Deus. E se você cair na mão de um bruxo, Deus te livra, sim ou não? Se você cair na mão de um traficante, Deus te livra, sim ou não? Sim. Se você cair na mão do diabo, Deus te livra, sim ou não? Sim. Mas se você cair na mão de Deus, quem é que te livra? Por isso, olha com quem está do teu lado assim: leve a tua salvação a sério. E com Deus não se brinca. 22. Deste modo, olha isso: sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio ou ditado se diz:
o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. A Bíblia está dizendo que aquela pessoa, vou falar de mim para não falar de ninguém, que estava todo sujo, atolado no lamaçal do pecado, igual um dia eu tive, atolado no vício da bebida, e vem para a presença do Senhor. O Senhor liberta, o Senhor restaura, o Senhor transforma a vida, o Senhor devolve a dignidade, o Senhor dá honra, e a pessoa está na presença de Deus. Mas se ela larga e ela volta a fazer as coisas de antes, ela volta a praticar as coisas de antes, você está aí na tua casa comigo, a Bíblia diz que é pior. Desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas é o que a Bíblia diz. É pior do que aquele cão, aquele cachorro que vomitou e voltou lá e comeu o vômito. Alguém aqui já criou porcos? Levante a mão. Alguém aqui já inventou dar banho no porco? Porquinho de estimação, baby? Imagina que tu tinha um porco, tu lavou lá aquela coisinha rosada mais linda, deu um banho nele lá, passou um shampoo lá da Johnson, passou um sabonete lá Febo, lavou ele, pegou um perfume da Natura. Fala um perfume da Natura gostoso e cheiroso, ou do Boticário. Vamos? Caiaque, Malbec, passou um Malbec na orelha, passou um caiaque nas pernas e está aquele pouquinho cheiroso. Você prendeu ele dentro de casa, aquela coisa mais linda ali, cheiroso. Aí você abre a porta para o descuido, e ele vê a porta aberta, o que ele faz? Sai e vai para onde? Para lá. A Bíblia fala de quem conheceu a Jesus e largou Jesus, faz a mesma coisa. Volta para onde? Volta para onde? Marcos 16, já vou terminar. Marcos 16, versículos 15. Marcos 16, versículos 15 e 16. Diz assim: e disse-lhes Jesus: ide por todo mundo, ou seja, vão por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será. E esse negócio, eu não preciso de igreja, eu não preciso de batismo, eu congrego aqui na minha casa pelo YouTube e eu estou salvo. Vai ser salvo? Vai nada. Vai para o céu da boca da onça. Tem uma moda aí agora, não, eu congrego minha casa, aí eu assisto por YouTube, eu assisto o pregador fulano de tal, eu assisto o pregador fulano de ciclano, eu assisto a igreja beltrana e não congrega. Tu já pensou tu casado com alguém que não vai na tua casa? Tu já pensou, vou falar com as mulheres, quando eu mexo com as mulheres o bicho pega. Tu já pensou, mulher, tu é casada com um homem, que ele não vai em casa tomar banho, ele não vai em casa jantar, ele não vai almoçar, ele não vai dormir, ele está casado contigo. Ele está casado? Não. Ele está casado? Não. Então, como é que Deus falou que tem uma casa para adorar a Ele, para louvar a Ele, aonde o povo dele se reúne para comunhão, mas a pessoa não quer estar nessa casa? Se tu é casado com um homem desse, o que é que tu faz? Tu senta o pé no traseiro dele, é ou não é? É ou não é? Então, mas Deus é obrigado a aguentar a gente, né? Não, vou ficar em casa, minha casa é melhor, mais confortável. Eu fico aqui no sofazinho, retrátil, né? Deitadinho com as pernas para cima e assistindo pelo YouTube. Tomar vergonha. Fala com quem está do teu lado, é assim que tu quer ser salvo?
Rapaz, a modinha de assistir no celular. Não, hoje eu quero assistir o culto do Malafaia. Não, hoje eu quero assistir o culto do Jorge Minhares. Como é que é o nome daquele que prega fazendo graça? Hoje eu quero assistir sobre casais, Cláudio Duarte. Ainda vai lá e escolhe o tema da mensagem. Eu quero assistir essa. Rapaz, quando Deus quer falar contigo, Ele fala o que Ele quer. Esse negócio de escolher o que quer ouvir, não. Não, hoje eu quero ouvir sobre finanças. Não, hoje eu quero ouvir sobre casamento. Quero ouvir o que Deus quer falar. Pergunta se alguém vai lá na lista e procura assim, ó, o pecado vai te matar. Vai? Ai, nunca. Ai, nunca. Qual que é meu trabalho aqui? O trabalho do diaconato, o trabalho de evangelista, o trabalho de missionário é pregar o evangelho a toda criatura. Bêbado, drogado, prostituta, presidiário, quem é bonito, quem é feio, quem é gordo, quem é magro, não tem prego para todo mundo. Agora é a pessoa que tem que crer. Ninguém força o outro a crer. Aqui está escrito claramente: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bom, meu trabalho é pregar. Eu não tenho que quebrar minha cabeça, a pessoa quer, se ela não quer, eu tenho que pregar. Eu tenho que falar a verdade, se ela gostar bem, se ela não gostar bem. E às vezes você fica sofrendo pelos outros. Ah, eu preguei, mas será que fulano gostou? Ah, eu preguei, mas fulano acho que não gostou do que... Meu irmão, Jesus virou para a mulher e só falou assim: agora você vai, te toma jeito, vou usar minhas palavras, sua relaxada, tu ia morrer agora, viu? Se não fosse eu cagar, tu ia morrer e tu ia para o inferno, mas eu estou agora te dando uma nova chance, vai, mas não. Esse não pecar mais tem tanta coisa por trás. Imagina que agora aquele camarada que estava adulterando com ela encontra com ele na rua. Depois que ela estava com Jesus, ela encontra com ele na rua. Como é que ela ia tratar ele agora? Ela ia ficar rindo para ele? Ei, Jesus me perdoou, vamos continuar. Ou vai e não peques mais, implica o seguinte: até as pessoas que estavam te levando para o inferno, tira da tua vida, se afasta delas, abandona, deixa de lado, reconcilia lá com o teu marido se ele quiser de volta, e segue tua vida e não peque mais. Se tu pecar, tu já sabe o que vai acontecer. Eu acredito que aquela mulher converteu de verdade. No minuto ela ia estar morta, no minuto seguinte a salvação entrou na vida dela. Fala com quem está do teu lado: você está salvo? Você já entregou tua vida para Jesus? Você já foi batizado? Se você não fez isso, ainda não está salvo, mas ainda há uma chance de garantir tua salvação. Entrega a tua vida para Jesus. Você que está na tua casa, que Deus te abençoe. Uma excelente semana, mês de julho abençoado, vitórias para a tua vida, em nome de Jesus. Vocês que estão